Muito bem, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós daremos continuidade à nossa série sobre princípios. Antes, porém, de iniciarmos propriamente este vídeo, eu gostaria apenas de fazer menção a um vídeo publicado semana passada, no qual nós retificamos um outro vídeo publicado aqui no canal. Refiro-me ao vídeo do reconhecimento e dissolução de união estável pós-mortem e a sucessão dos colaterais. Bom, por que houve a necessidade desta retificação? Porque o STJ também retificou o teor da publicação sobre a qual nós nos embasamos para fazer o vídeo. Portanto, se o STJ alterou a publicação, nós tivemos, consequentemente, que alterar o vídeo, fazer uma correção ao vídeo anteriormente publicado. Então, principalmente vocês que nos acompanham aqui já há algum tempo, não deixem de acessar o vídeo que eu estou indicando aqui agora e acessem-no e não deixem de assisti-lo por inteiro, porque lá neste vídeo nós explicamos especificamente qual foi esta alteração, ok? Então não deixem de assistir este vídeo de retificação. Bom, especificamente em relação ao vídeo de hoje, ao tema de hoje, como já dito, nós daremos continuidade à nossa série sobre princípios e hoje nós falaremos sobre o princípio da igualdade da filiação. Bom, para compreendermos a igualdade de filiação, nós temos que passar por três grandes etapas. A primeira etapa, eu diria que é uma etapa histórica, na qual nós teremos algumas antigas formas de filiação. Eu aqui trouxe para vocês 5 formas antigas de filiação. Nós tínhamos 5 formas de designar, de especificar a filiação. Nós tínhamos a filiação legítima, a filiação legitimada, a ilegítima, bastarda ou adulterina, a sacrílega e, por fim, a adotada. Então, nós tínhamos os filhos legítimos, os filhos legitimados, os filhos ilegítimos, bastardos ou adulterinos, os filhos sacrílegos e os filhos adotados. Os filhos legítimos eram aqueles tão somente nascidos na vigência do casamento. Os legitimados eram aqueles que, não nascidos na vigência do casamento, poderiam ser futuramente legitimados caso houvesse o casamento entre os seus pais. Os ilegítimos, os bastardos e os adulterinos eram aqueles nascidos fora do casamento, ou seja, um dos seus pais tinham um filho fora do casamento. Este filho, ele era ilegítimo, ele era bastardo, ele era adulterino. O nome adulterino deixa até mais claro para a gente, né, a razão de ser da ilegitimidade ou da bastardia. Né? O filho nascia fora do casamento. Nós temos também o filho sacrílego. O filho sacrílego nada mais é do que o filho do padre, ou seja, aquela pessoa que tinha um voto religioso, um voto de castidade, acaba tendo um filho. Este filho era o filho nomeado sacrílego. E por fim, nós temos os filhos adotados. Vejam que esta última nomenclatura é muito comum ainda hoje em dia, né? Nós, na prática, no dia a dia, nós ouvimos, ele é filho adotado, né? Mas se nós formos levar em conta o princípio da igualdade, da filiação, falar que este filho é adotado e aquele é um filho biológico não faz sentido, né? Não corresponde ao princípio da igualdade da filiação. Então, a primeira etapa para compreendermos a igualdade da filiação é passarmos por essa etapa histórica e vermos que ao longo do tempo nós tivemos uma série de nomenclaturas pelas quais nós nos referimos à filiação. Então, nós tínhamos várias espécies de filiação. Bom, este cenário no Brasil começou a alterar-se, de fato, com a Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 é a segunda etapa da nossa compreensão sobre a igualdade familiar não, sobre a igualdade da filiação. Bom, nós temos dois principais dispositivos dos quais nós podemos extrair este princípio. Bom, o primeiro dispositivo é o artigo 3º, inciso 3,
Perdão, artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Artigo 1º, inciso 3, que traz a dignidade da pessoa humana. Vejam bem, a dignidade da pessoa humana foi o primeiro princípio que nós tratamos aqui na série. Primeiro princípio que nós tratamos aqui na série, e este é um princípio que acaba se replicando, fundamentando uma série de outros princípios. E isso não ocorre apenas em relação ao direito de família. Este é um fenômeno que ocorre aí em diversos ramos do direito de família. Então, o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, justifica a igualdade da filiação. Mas, especificamente, nós temos o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que traz ali expressamente que os filhos, nascidos ou não do casamento, terão os mesmos direitos e a mesma qualificação. Mesmos direitos e mesma qualificação. Portanto, aqui nós temos mais diretamente exposto o princípio da igualdade da filiação. Portanto, não há distinção entre filhos. Por isso que eu disse, quando me referi à expressão filho adotado, que ela não faz sentido do ponto de vista pós-Constituição de 1988, não faz sentido eu dizer que aquele filho é adotado e aquele outro é biológico. Todos os filhos têm os mesmos direitos e têm a mesma qualificação. Então, filho é filho. Adotado, biológico, socioafetivo, não faz diferença. Isso não importa mais. Todos eles têm os mesmos direitos e as mesmas qualificações. Então, este rol de adjetivos que se atribuía à filiação perdeu a razão de ser diante da Constituição, diante do princípio da dignidade da pessoa humana e diante do fato de que os filhos, independente de qualquer coisa, têm os mesmos direitos e as mesmas qualificações. Bom, uma terceira etapa para compreendermos o princípio da igualdade da filiação é percebermos que existem ainda alguns resquícios daquelas classificações antigas da filiação. Eu trouxe aqui para vocês duas que eu extraí do Código Civil. O Código Civil, em seu artigo 1597, traz que há a presunção da paternidade apenas no casamento. Ou seja, presumem-se filhos do homem apenas, no caso do casamento, apenas os filhos nascidos do casamento. Vejam bem, no caso da união estável, esta presunção não existe. Então, ou seja, acaba sendo uma discriminação entre os filhos nascidos do casamento e os filhos nascidos da união estável. Para os filhos nascidos no casamento, há a presunção de paternidade. Para os filhos nascidos da união estável, não há. Vejam, é uma diferenciação entre a filiação, que aí podemos dizer que até conflita com a questão do princípio da igualdade da filiação. Mas é uma exceção prevista no Código Civil e que até hoje não se pronunciou a inconstitucionalidade desse dispositivo frente ao princípio da igualdade da filiação. Portanto, hoje é um princípio válido e aplicável. Perdão, é uma regra válida e aplicável. E, como eu disse, constitui uma exceção ao princípio da igualdade da filiação. E logo em seguida nós temos outra exceção. No mesmo Código Civil, artigo 1601, nós temos que o marido da mulher casada pode impugnar a filiação. O marido da mulher casada pode impugnar a filiação. Agora vejam, no caso da união estável, o companheiro não pode impugnar a filiação. Então, mais uma diferença, mais uma desigualdade, mais uma discriminação em relação aos filhos. Ou seja, em relação aos filhos havidos no casamento, o pai pode impugnar a filiação. No caso da união estável, não é possível. Não é possível essa impugnação. Então, nós temos aqui dois exemplos de resquícios de antigas classificações da filiação. Embora sejam resquícios, reforço,
tem validade, tem eficácia, são regras aplicáveis, porque não houve nenhum pronunciamento quanto à sua inconstitucionalidade ou não, né? Então, estes dois artigos, embora nós podemos afirmar que sejam exceções ao princípio da igualdade e da filiação, são artigos válidos e aplicáveis, tá bom? Então, são resquícios, são exceções, mas são exceções válidas e são exceções aplicáveis. Bom, encerramos aqui mais um vídeo da nossa série de Direito de Família. Reforçando mais uma vez, me permita uma repetição, assista um vídeo que nós retificamos o vídeo sobre a união estável pós-morte e a sucessão dos colaterais, e também não deixem de acompanhar esta série, e nós temos uma playlist específica na nossa série de princípios do direito de família.